bem-vindos ao podcast do Breaking My Limit. Este é o primeiro podcast que estamos aqui a fazer após 2, 3 semaninhas de pausa que tivemos aqui do lançamento do podcast. Portanto, na altura que o tiverem a ver, há de ser no fim de outubro, início de novembro. Hoje o grande tema, só estou aqui eu e o Henrique por enquanto. Há a possibilidade de aparecer outra vez como num dos podcasts anteriores, um intruso a meio. Hoje vamos falar um bocadinho sobre os hidratos. A nossa ideia é dar simplesmente um conhecimento geral, ok? Este é para vos ajudar depois a entrar em podcasts mais à frente sobre diferentes dietas e um bocadinho como é que vocês podem usar os hidratos no vosso dia a dia e terem a base para perceber um bocadinho quando entrarmos a falar sobre dietas low carb ou a dieta ketogénica e um bocadinho porque os hidratos variarem entre uma e a outra. Como é que estamos, Henrique? Esse fim de semana está bom ou foi um fim de semana duro? Tranquilaço, firme e forte, só estudando e trabalhando como sempre. Nós estamos aí na atividade, salvando o domingo aí no podcast. Portanto, como estão a ver, domingo ainda é dia de estar a trabalhar ou com foco, mesmo inclusive na vossa dieta ou no vosso treino. Nós estamos aqui a gravar um podcast para vocês. E já para introduzir aqui um bocadinho, pessoal, as calorias ao fim de semana também contam. Boa. Boa, Henrique, olha, cá saltando aqui aquela parte muito genérica dos oligosacarídeos e a parte mais geral, vamos aqui explicar um bocadinho só rapidamente hidratos de carbono, o que é que eles são dentro do nosso corpo, ok? Ou seja, antes de entrar na parte alimentar propriamente dita, ou seja, nós ingerimos hidratos de carbono, o que é que acontece e o porquê de eles serem importantes no treino, mas também um bocadinho o porquê de terem nascido estes mitos um bocadinho contra os hidratos. Passo aqui a palavra inicial para começar aqui a dar um bocadinho o teu ponto de vista, o teu conhecimento. Vamos lá, pessoal. O que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa em carboidratos, né, hidratos de carbono, como o pessoal fala aqui, ele praticamente é a base de sustento de treinamento de alta intensidade, tá? Quando a gente pensa em desempenho, praticamente o que suporta desempenho em treinos de alta intensidade está ligado ao carboidrato, tá? Isso de forma genérica, simplista, para ficar bem claro para vocês. Então, quer entender o papel principal do carboidrato na dieta hoje, ela está diretamente ligada a desempenho, tá? Então, onde são as fontes de carboidrato? Praticamente tudo que venha de extrato vegetal, tá? Aí vocês vão encontrar o pão, o macarrão, algumas frutas, legumes, todas elas com uma diferenciação entre índice e carga glicêmica e a capacidade de elevar o carboidrato na corrente sanguínea, que é a glicose, tá? Quando a gente pensa em modo mais específico, a glicose é a degradação do carboidrato, é um monossacarídeo, né? Como o Antônio já tinha falado. A forma mais simples e é a forma que realmente é efetiva para a gente gerar energia é um monossacarídeo glicose, tá? Vai gerar lá ATP, adenosina trifosfato, todo aquele processo que vocês conhecem muito bem, tá? Então, quando pensamos em desempenho, a primeira coisa que vocês têm que entender é tem que ter carboidratos, tá? Isso é claro, por mais que tenha os defensores de dieta cetogênica, low carb, a gente sabe que é insustentável manter treino a longo prazo e desempenho com baixa ingesta de carboidrato, tá bom? Tranquilo? Quer comentar alguma coisa, Dani? Acho que tocaste em coisas já importantes, mas vou aqui aproveitar um bocadinho a tua deixa para também fazer aqui uma pequena parte de introdução. Já muito entrar se calhar aqui um bocadinho no tópico mais específico que é ao contrário de ficar um bocadinho das proteínas e das gorduras, apesar de não ter feito aqui um episódio sobre gorduras, os hidratos de carbono teoricamente não são essenciais vocês consumirem. Quando eu digo não são essenciais, quer dizer que nós conseguimos produzir glicogênio e energia a partir de outras fontes que o nosso corpo tem, ok? Atenção, os hidratos de carbono no seu consumo maioritariamente vêm como uma fonte útil de energia e nós conseguimos produzir isto dentro do nosso corpo, ok? Isso é um bocadinho daí que vem algumas das teorias de qual os hidratos de carbono não são essenciais como parecem ser. Desvantagens disto é
a matéria tem que se formar de matéria, não nasce pura e simplesmente, e se não temos glicogênio, tanto a nível muscular como a nível hepático, como o pequeno glicogênio que temos na corrente sanguínea, também está lá presente, vai ter que vir de algum lado. E das duas uma, ou vem da gordura, que é o que as pessoas gostam, acham muito bonito, que é daí que vem tudo, mas muitas vezes não vem só daí, vem da parte proteína, quando digo proteína, parte muscular, o que pode levar à degradação de uma musculatura que vocês também têm. Daí um bocadinho a que tal história de atenção aos hidratos nas dietas quando estão em déficit calórico, altos consumos de proteína, vem daí. O que eu quero deixar claro é os hidratos de carbono são uma fonte importante de energia. Vocês conseguem obter isso de outras fontes, mas como em tudo, pode vir a trazer desvantagens. Aqui o Henrique apresentou rapidamente. E daí sendo importante conjugarem isto e não demonizar os hidratos consoante. Eu não quero falar em teorias, vamos dizer, em abordagem em termos de alimentação, porque elas não deixam de ser abordagens. Ok? Henrique, aqui, passando aqui E, para a assim, eu concordo com o Antônio nessa questão mesmo. A gente tem que entender que há uma, vamos dizer assim, um fanatismo, uma religião, às vezes, que foge do que é um pouco da ciência, né? Que quando a gente pensa em a extrapolação das vias metabólicas. Como o Antônio falou, praticamente a gente consegue, tudo vira glicose, né? A gente vai entender. Proteína vira glicose? Vira. Né? A gente consegue transformar a proteína em glicose, a gente consegue transformar gordura em glicose, a gente transforma carboidrato em glicose através da gliconeogênese, né? É o processo de quebra de alimentos que não são derivados de carboidrato. Então, a gente gera glicose através da gordura lá na quebra do triacilglicerol. O glicerol vai para o fígado e é sintetizado glicose para sustentar tecidos nobres como o cérebro, que precisa de glicose. A gente consegue, através da alanina, da proteína, quebrar e transformar em glicose. Tá? A questão é, e as pessoas defendem, eu posso usar outros substratos que não sejam carboidratos para gerar glicose. Eu posso ir para o porto em uma linha reta, mas eu também posso ir para o porto dando a volta ao mundo ao contrário, né? Os dois caminhos eu vou chegar ao mesmo lugar. A questão é que um vai demorar muito mais. O processo bioenergético para você transformar proteína e gordura em glicose é muito mais demorado do que você sustentar a base de carboidrato de forma de um amido mais simples. Então é isso que a gente tem que cuidar. Não definir que é a melhor estratégia, né? Porque há estratégias que é interessante você baixar o carboidrato para situações de doenças como epilepsia, que a dieta mais baixa em carboidrato é benéfica. Há pessoas que têm uma insensibilidade à insulina, têm uma resistência periférica à insulina. Você consegue sensibilizar essa pessoa com a baixa ingestão de carboidrato em uma fase, então é uma estratégia. Mas quando a gente pensa em desempenho, e aí eu acho que é o foco da nossa conversa, né, que vocês querem saber como potencializar o treino, como melhorar o treino, o carboidrato é fundamental, tá? Não há estudos hoje que evidenciem que você consegue manter a longo prazo o desempenho com dietas de baixo carboidrato. Isso é claro, tá já cravado na literatura, tá? Então, há formas de fazer estruturação dietética, há fases em que é interessante, tá? A gente tem que saber manipular isso a nosso favor. Agora, vocês usarem estratégias que fazem restrição severa de carboidrato e pensar que o desempenho vai se manter é errôneo, ou tentar acreditar que a sustentação de glicose na corrente sanguínea vai acontecer através de outros tecidos de forma tão eficiente como é a pura ingestão de carboidrato, também é ineficiente e ineficaz, tá? Então, a gente tem que ter isso em consideração. Tem que fazer um pouco de bom senso, né? Eu acho que é interessante essa manipulação dietética. Tem pessoas que usam muito a estruturação de ciclo de carboidrato. Isso é um tema bem bacana. Um dia a gente faz um podcast só sobre falar sobre ciclos de carboidrato. Vocês vão entender como é que funciona a manipulação. Mas há estratégias dietéticas pensando só na utilização de carboidrato para determinadas fases da periodização de treino também. Então, a gente tem que ter esse tipo de atenção quando pensa em desempenho, consumo de carboidrato e resposta final, né? Eu acho que é isso que está bem. atenção que o Henrique
eu vou aqui por apresentar coisas importantes. Uma que eu não quero que as pessoas fiquem sem dúvidas nenhumas é, para quem não ouve o brasileiro, carboidratos é hidrato de carbono, ok? Não se esqueçam. Só é a mesma coisa, não confundam. É a mesma coisa, se lerem ou ouvirem é a mesma coisa. Mas pronto, acho que aqui de introdução que nós mostramos que damos aqui a entender é a principal razão dos hidratos de carbono na nossa alimentação é fonte de energia, vamos dizer, mais rápida para fornecer atividade do dia a dia, exercício, ok, é daí que vem a sua importância e um bocadinho daí também a ideia deles aparecerem tanto às vezes nas refeições pré-treino, pós-treino, vem um bocadinho disso, fonte de energia, quer seja para a parte de performance, quer seja para a parte de recuperação. Pronto. Tópico então aqui muito importante. Vou passar também aqui outra vez um bocadinho para o avô Henrique, que ele se já até explica um bocadinho melhor que eu. Okay? Não vamos já falar das consequências diretas, isto porque entramos numa parte muito hormonal já mais específica, mas uma resposta assim ficar um bocadinho mais curta. Henrique, será que os hidratos de carbono são assim tão maus como as pessoas fazem fazer? Ou seja, há uma consequência negativa se os comermos de uma forma, não vamos falar das dietas low ou high carb, mas vamos dizer que dentro de uma dieta de manutenção, onde é déficit calórico ligeiro, eles são assim tão maus como fazem parecer. Há assim alguma consequência em termos do impacto de um glicogênio, vamos dizer desta forma, constante dentro do nosso corpo? Assim, se a gente for pensar, vamos lá, dieta normocalórica, né? Não está em superávit calórico, ou seja, ele não está com excedente acima do que é a taxa metabólica basal e o gasto energético total. Está comendo realmente para manutenção. Não há na literatura algo que mostre que se você tiver uma ingesta de carboidrato adequada, que não extrapole as suas necessidades diárias, que ela vai te levar a uma alteração metabólica endócrina ou uma questão de alguma patologia hormonal ou uma doença inflamatória, como algumas pessoas dizem que os carboidratos são os causadores das doenças autoimunes, né? Esse tipo de coisa. A não ser que você já tenha uma predisposição genética, a não ser que você esteja já em um estado inflamatório, vamos dizer, um obeso, alguém com uma alteração metabólica já acentuada, um diabetes tipo 2, essas pessoas vão ser sensíveis a qualquer alteração no consumo exagerado de carboidrato, principalmente os carboidratos refinados, tá? Então, tirando pessoas que não estão em um quadro sensível realmente, já à ingesta de alta de carboidrato, não há nada que vá prejudicar. Você pode comer pão, você pode comer macarrão, você pode comer pizza no final de semana. O que prejudica é o excedente e a exposição a longo prazo a alimentos de baixa biodisponibilidade nutricional, um valor pobre nutricional, né? E que alterem muito a resposta metabólica, endócrina, principalmente insulina, tá? A exposição exagerada a picos de insulina, grandes durante o dia, isso com longo prazo, junto com o excedente calórico, tá? E isso já tem estudos que mostram que se você der picos de insulina, mas não ser extrapoladas as calorias diárias, não vai alterar. Até porque proteína também gera pico de insulina. Tá? Tem algumas pessoas que defendem a dieta low carb, porque o carboidrato aumenta picos de insulina e isso leva a uma resistência periférica à insulina. A leucina é um aminoácido proteico e ela libera muito mais insulina do que alguns carboidratos. Tá? Tem um estudo famoso, se eu não me engano, da equipe do Stuart Phillips, onde eles analisam o consumo de carboidratos simples, que seria o pão, versus o whey protein. E o whey protein aumentou muito mais a liberação de insulina comparado com o pão. Então, já bota em terra os defensores da dieta low carb, dizendo que o mal é a liberação de insulina, porque proteína também libera insulina. E gordura também libera insulina, tá? A questão é, a discrepância de liberação é menor, mas a proteína, em algumas situações, libera mais insulina do que um carboidrato. Então, tem muita coisa que dentro da fisiologia e bioquímica a gente vê que extrapola a realidade que é falado nas redes sociais, na internet. A gente fala que é fisiologia de boteco, né? Tem que cuidar. Alguns defensores usam vieses de informação que não correspondem com a realidade.
Você pode comer o teu pãozinho lá na padaria portuguesa tranquilo, não é isso que vai te arrebentar, tá? A questão é, você não pode comer o teu pãozinho lá na padaria portuguesa 8 vezes no dia, né? Aí a gente começa a entrar em um problema sério. Mas tirando isso, não há problema algum com a ingesta de carboidrato. Pronto, como estão a ver, os hidratos de carbono não os vão matar, portanto podem comer à vontade. Uh, Acho que é um tópico importante para quem tem medo do seu consumo. E é assim, tal como o Henrique está aqui a falar, a grande chave para os hidratos de carbono, ok? Não só como uma fonte energética, é desde que eles encaixem nos vossos targets diários, no que foi definido, quer seja por um acompanhamento mais de treino, quer por um nutricionista, que acaba por ser um bocadinho mais específico em termos de quantidades e tipos de alimentos, daí a vantagem do nutricionista, é até que ponto é que os carboidratos, os hidratos de carbono, vão entrar na vossa alimentação e se vai bater ou não no target que vocês definiram ou o profissional que trabalha com vocês definiu, e é daí que vem a sua importância. Como o Henrique disse, desde que vocês não consumam mais, como em qualquer outra coisa, não vai haver problemas negativos. Obviamente que o consumo em quantidades menores pode trazer, não vamos dizer que é como morrer, mas pode trazer outras partes negativas em termos tanto na performance do treino, sensação de cansaço. Algumas pessoas podem dormir pior, isto vem um bocadinho aqui se calhar na literatura. Eu espero fazermos um podcast um dia mais à frente só sobre dormir e sono. Alguma literatura demonstra que algumas pessoas respondem bem a um consumo de hidratos de carbono próximo da hora do sono. Não em todas, atenção. Portanto, os hidratos de carbono têm o seu papel e até podem ser algo positivo consoante a hora do dia que consomem. Aproveitando aqui esta deixa, eu pelo menos na minha parte não li, se calhar não tanto como a proteína, a necessidade assim, vamos dizer, de umas janelas mais de consumo, tal seja a proteína ser, temos alguma fonte proteica de, vamos dizer, entre as 3 a 5 horas de distância. Os hidratos de carbono parecem não ter essa tão importante diferença. Obviamente que se calhar se consumirem às 7 da manhã e voltarem só a consumir às 8 da noite vão notar diferença. Mas pronto, não sei se no Henrique veste aqui alguma literatura diferente nesse ponto que um consumo mais ou menos espaçado dos hidratos vai ter algo mais positivo ou negativo. Assim, ó, o que a gente tem na literatura isso a gente vê fisiologicamente, isso faz todo sentido. Quando você treina, principalmente treinamento resistido com pesos, e o próprio treinamento aeróbico, desde que alta intensidade, você aumenta a sensibilidade à insulina no receptor, né? Se você aumenta a sensibilidade dos receptores de insulina, você aumenta a captação e a entrada de glicose para dentro da célula. Então a gente vê que pessoas que ingerem o carboidrato pós-treino têm mais vantagem na entrada e armazenamento de glicose para ser armazenado em forma de glicogênio muscular, tanto hepático, né, tanto no fígado, tanto no músculo. Ou seja, você vai aumentar os estoques de glicogênio muscular e hepático com muito mais eficiência pós-treino pela melhora da sensibilidade à insulina causada pelo exercício físico. Então, se você pensa em treinos, pessoas que fazem treino bidiário, essas pessoas têm mais vantagem na utilização de carboidrato logo na saída do treino, tá? Principalmente a mesclagem de carboidratos, glicose, frutose, principalmente, porque eles usam transportadores internos diferenciados, então não há uma saturação celular tão rápida. Você consegue aumentar o nível de glicogênio para o próximo treino, né? Porque o melhor pré-treino que existe é o carboidrato. Então, um atleta do judo, como é o caso do Antônio, que acompanha o pessoal, se ele faz 2 treinos, faz um treino de manhã e ele usa muito glicogênio, é um treino de alta intensidade, ele sair pós-treino e fazer uma utilização de uma peça de fruta, um suco de fruta com uma maltodextrina, dextrose, esse cara otimiza a recuperação de glicogênio muscular e hepático para sustentar o treino que ele vai fazer final de tarde muito mais efetivamente do que se ele deixasse para comer uma quantidade maior de carboidrato ali por meio-dia, sendo que ele terminou o treino às 9 da manhã. Né? Então,
Se ele pegar a primeira janela ali de 1 hora e pouco, a literatura mostra que a eficiência de armazenamento de glicogênio é melhor, né? Então, a gente tem até essa relação pós-treino, pré-treino, intratreino e a sensibilização do armazenamento do carboidrato para desempenho. Tá? Então, assim, é um tópico que dá para a gente sentar e conversar em outro podcast também. Né? Mas só para vocês terem uma ideia, existe sim essa relação entre time e utilização de carboidrato e a diferenciação do carboidrato que você vai utilizar. Tá? Então, fica aqui só para vocês darem uma pesquisada mais a fundo, até a gente montar um podcast sobre isso. Portanto, como vem aqui mais uma vez, esta variação às vezes do tempo de consumo também se inclui muito no vosso contexto. O Henrique deu aqui um bom exemplo. Eu na altura não pensei na altura de fazermos aqui o podcast, que é o pessoal que treina 2 vezes por dia. Isto pode ser um treino concorrente comum de cardio numa hora X e musculação noutros, ou pessoas que fazem uma prática desportiva comum, que têm outra modalidade e que também vão ao ginásio. Aqui os hidratos de carbono pós-treino pode ter um peso relativamente importante, não só na parte de reposição do estoque de glicogênio, para manter a performance no treino seguinte e recuperarem mais rapidamente do treino anterior. Pronto, acho que isto aqui foi um ponto realmente importante. Já fizemos aqui um episódio sobre refeedings e cheat meals. Aconselho a verem também um bocadinho, porque toca aqui em alguns temas que relacionados com os hidratos de carbono. Mas podemos estar aqui num toquezinho não só na parte dos refeeds, mas também numa metodologia que se calhar não se tem visto tanto nos últimos tempos, se calhar mais na parte de corredores, que se chamam os pooling ou os loadings de carbs, muito relacionado com um consumo significativamente superior de hidratos de carbono X horas antes do treino ou X horas antes de uma prova. E até que ponto é que isso acaba por ser viável? Tem um efeito significativo, não tem? Eu se calhar dou aqui já uma pequena introdução, visto que o Henrique tem esse caso feito sempre aqui o trabalho mais difícil. Antes de passar a palavra, eu já aqui o meu feedback, que é muito relativamente há alguma literatura que demonstra que o consumo de hidratos de carbono, vamos dizer, 3, 4 horas, uma boa quantidade antes de um treino ou de uma prova, aumenta o tempo até se sentirem exaustos, especialmente em modalidades mais aeróbias. Muitas das vezes o que acontece é que a quantidade vamos dizer, do loading ou do fueling que vocês fazem pode ter efeitos benéficos no treino em si, pode vir a ter uma consequência que é onde é que vocês vão ter mais hidratos de carbono no resto do vosso dia, de modo, das duas uma, estão em déficit calórico e arriscam-se a ficar num patamar de manutenção ou num excedente calórico, ou já falámos aqui um bocadinho disso em outros podcasts, mas como em tudo, um excedente calórico não quer dizer que vocês comam este mundo e o outro. A ideia é maximizar o ganho do músculo e não maximizar o ganho de gordura, ok? Isto não é o concurso para ver quem é que é o próximo Big Show do wrestling. A ideia é ajudar-vos aqui a terem um ganho muscular mais rápido e é um bocadinho às vezes a parte negativa dos loadings e dos pulling. Eu falo de uma perspectiva um bocadinho mais de quem dá a preparação física a atletas de 10 km, meias maratonas e atletas de modalidades de combate. Okay? Isto é um bocadinho o meu background, se calhar, em termos de uma aplicação mais prática deste conteúdo. O Henrique tem aqui um background um bocadinho diferente, pode ter uma metodologia diferente a aplicar e até um ponto de vista mais positivo, barra negativo. Vou passar então aqui a palavra sobre este tal processo dos tais loadings, há quem se chame fueling, em termos de hidratos de carbono. Cara, eu vejo muito a utilização dos refeeds e a utilização de estratégias de carboidratos dentro de determinadas modalidades, né? A questão é que também é muito individual. A gente tem que pensar que há pessoas que têm uma metabolização e um esvaziamento gástrico diferenciado. Então, tem pessoas que conseguem otimizar a entrada de carboidratos intra-prova ou fazer a supercompensação de carboidrato antes das provas para manter, ou tem pessoas que treinam e conseguem treinar com baixa ingesta de carboidrato antes de determinadas provas. Então, eu já peguei
colegas que fazem triatlo e eles falam que não conseguem ter uma ingesta de carboidrato muito alta antes de entrar em provas. E ao contrário, já peguei gente que gosta de fazer refeed intraprova de carboidrato, nem que seja dextrose ou maltodextrina, e se sai muito bem. A questão é a responsividade de cada um, porque tem pessoas que são mais sensíveis aos carboidratos, acabam tendo letargia, ficam mais sonolentos, perdem capacidade de desempenho. Em contrapartida, pessoas que ganham um estado de euforia e excitação quando consomem carboidrato. Então, eu acho que a utilização de estratégias dietéticas baseadas em qualquer alimento que seja, não só carboidrato, mas gordura e proteína, ela tem que ser o mais individualizada possível e você tem que fazer testes fora dos eventos competitivos, né? Você nunca vai testar uma estratégia dietética com o cara no dia da prova. Essa é a maior estupidez que alguém pode pensar em fazer. Você pode dar uma desbiose intestinal no cara, a pessoa pode ter uma diarreia, pode ter qualquer problema. Você está experimentando algo no meio da prova, é irracional, né? Então, você quer usar uma estratégia dietética, porque você viu que há determinadas características de modalidades que tiram mais proveito, experimente fora de janelas de treino, né? Fora de janela de competição, use em treinos, e aí você vê a resposta do teu atleta, do teu aluno, e aí com isso você vai ser mais assertivo. Eu não acredito que esteja muito certo e errado, né? Algumas coisas que são mais efetivas, e a literatura mostra para a gente, olha, isso é mais efetivo. Agora, é mais efetivo para todo mundo? Ou existe uma margem, uma linha tênue que separa algumas pessoas, né? Tem pessoas que são os outliers, são pessoas fora da curva, que não respondem a determinadas estratégias. Então, meu conselho é, experimentem, mas primeiramente, veja se isso há embasamento na literatura, né? Não é porque minha mãe falou que eu vou fazer, vou entupir meu atleta de abacate, óleo de coco antes da prova, porque gordura sustenta atividades de longa duração. Você vai dar uma diarreia nele, provavelmente, e o cara vai ficar prejudicado. Então, veja o que a literatura traz. Olha, para atletas de endurance, estratégias tal, modelos são mais efetivos. Experimente com seu atleta, com seu aluno, fora de uma janela competitiva. Confirmado o que está na literatura, ótimo. Então, você sabe que seu atleta responde bem a esse tipo de estratégia. Se não funcionou, você sabe que você não é sensível àquele protocolo, experimente outro. Isso é fazer ciência, né? Você usa o que tem dentro da literatura e coloca em prática e vê. Se funcionar, ótimo. Se não funcionar, experimente outra, e outra, e outra, e assim vai. Aqui uma coisa importante, nunca se esqueçam, a individualização é um fator muito importante no treino. Portanto, o pessoal não só experimentem, daí haver várias abordagens dentro da nutrição e do treino, deve-se para tentar conseguirmos englobar o maior número de pessoas possíveis. Nem todas as abordagens, por muito boas que sejam, vai dar para toda a gente. Às vezes é um bocadinho tentativa e falha, inclusive é para nós, para os nossos clientes, ok? Isto nós, quando vocês fazem uma avaliação connosco ou com outro profissional, ele vai pegar um bocadinho no que sabe de experiência e do que leu, não quer dizer que vai logo voltar com vocês, daí ser preciso tempo. Passando aqui uma parte aqui final, para não nos alongarmos aqui muito no podcast, nós queremos depois entrar em um bocadinho por nós mais sobre dietas específicas, um low carb, high carb, dietas mais à base de gordura, as várias que vocês conhecem. Mais uma vez, nós não somos defensores de nenhuma delas, nem contra nenhuma delas, ok? A não ser que alguém diga que comer gelado de manhã e à noite é ótimo para a hipertrofia, nós provavelmente vamos dizer que é mentira. Mas para a abordagem em geral, mas não temos nada contra ela no geral. Mas aqui uma coisa que é muito falada, e aí para não me esquecer aqui para finalizarmos aqui um bocadinho este episódio, que são a tal história dos hidratos com, vamos dizer, rápida absorção, lenta absorção, baixo ou alto teor glicémico, como vocês quiserem se chamar. Basicamente tem muito a ver com a capacidade de absorção do organismo, ou seja, há uma absorção mais rápida por parte dele ou mais lenta. E como é que nós podemos usar isso um bocadinho na nossa dieta? Henrique, queres aqui começar? Queres começar aqui a pegar um bocadinho neste tema? Assim, ó, quando a gente pensa nessa relação índice glicêmico, as pessoas falam, alimentos com baixo índice glicêmico
são melhores do que você usar alimentos com alto índice glicêmico. Hoje a gente sabe que isso é errado. Por que é errado? Como é que é feita a mensuração do índice glicêmico de um alimento? Existem duas formas. Ela é comparada com a glicose, que é a forma mais rápida, 50 gramas de glicose, ou então ela é analisada com 50 gramas de pão branco, tá? Existem essas duas tabelas de referência para a utilização dos valores de índice glicêmico. E aí depois a gente usa o quê? Você vai comparar o índice glicêmico de um alimento de forma isolada. Isso é o erro, porque você não come só arroz. Quando eles comparam o índice glicêmico do arroz, eles comparam o arroz isolado. Pegam lá 100 gramas de arroz e vem o índice glicêmico de 100 gramas de arroz no metabolismo. Você não come 100 gramas de arroz, depois você pega separado o grão de bico e come, depois você pega a carne e come, depois você come a salada. Não é assim que funciona na vida real. Por isso que usar o índice glicêmico dá problema. Hoje a gente usa a carga glicêmica, né? A carga glicêmica, ela usa os valores gerais do índice glicêmico mais o valor do carboidrato dividido por ele, né? E aí você vai ter um valor positivo e aí você sabe realmente se aquele alimento, o tempo que ele vai levar para a digestão, questão de liberação de insulina e quanto ele vai gerar de glicose na corrente sanguínea, se aquilo pode prejudicar ou não, de certa forma, tá? Então, eu acho que a gente tem que ter em consideração isso. Não levem índice glicêmico como base de referência em pensar em estruturação de dieta ou dizer que um alimento é ruim porque tem um índice glicêmico alto. Isso é errado. Tá? Você vai analisar sempre a carga glicêmica, porque ela conta a comparação de todos os carboidratos, o alimento que está entrando na dieta, e aí você vai ver a relação liberação de glicose na corrente sanguínea, pico de insulina que ela gera, e mesmo assim, tá? Alimentos que geram uma carga glicêmica mais alta, comparado com alimentos que têm uma carga glicêmica mais baixa, você tem que ver o valor total de produto, né? Às vezes você, para conseguir ter uma carga glicêmica alta de uma fruta, você teria que ingerir quase 2 quilos de laranja, né? Para você ter uma carga glicêmica baseada com um suspiro. Então, as pessoas falam, a laranja tem uma carga glicêmica X, tá, mas ela foi baseada em um volume muito grande. Então, a gente tem que levar isso em consideração também. Não é a forma mais assertiva de estruturar um alimento, caracterizar um alimento pelo índice glicêmico, e sim pela carga glicêmica da estruturação dietética total. O Henrique, eu vou explicar quase tudo. Eu vou só passar a ficar por umas coisas que vocês têm ideia simplesmente que é. Sabem aquela tal história quando se estão a sentir mal de meter o pacotezinho de açúcar por baixo da língua? Não é só nesse momento que o açúcar faz bem, okay? Não é só nesse momento que vocês podem consumir açúcar. A ideia também passa um bocadinho que o Henrique disse, é onde é que vocês vão ter os hidratos na vossa dieta e aí podem gerir um bocadinho a carga glicémica. Para quem gosta e quer manter, pode usar o seu índice glicémico, como o Henrique disse, pode não ser mais adequado. Mas a ideia é essa, provavelmente aquele pão mais puro de malta e centeio que parecia há uns anos atrás que era a nova pólvora da dieta para toda a gente que gosta de comer hidratos de carbono, que ia salvar o mundo. Não é assim que funciona. A ideia simplesmente é que, vamos dizer, a disponibilidade do glicogênio seria um bocadinho mais lenta consoante o pão branco. E é um bocadinho por aí que entra. Provavelmente muito genérico, atenção pessoal, não usem isto como chapa 5, não é assim que funciona, mas uma explicação básica será, vamos imaginar o pão mais puro, demora mais tempo a ser digerido ou até glicemia, o glicogênio mais de uma forma demorada e um pão branco, muitas das vezes tem a ver se a energia mais rápido ou não, isto é, ao dia a dia, e quando digo dia a dia não é só treino, estou a falar de um momento de estudo mais intenso. Alguns estudos começam a mostrar um bocadinho essa necessidade de ter esta parte nutricional também para a aquisição de conhecimento em termos de capacidade de estarem concentrados e tudo. E é um bocadinho por aí que entra. Se caso precisarem de ter energia mais rapidamente, seja por que razão for, vamos dizer, alimentos com índice de cargas glicogénios mais altas, mais rápidas, está disponível, pode ser importante. Provavelmente, o vosso, como falamos no podcast do pré-treino, se a vossa última refeição foi 4 ou 5 horas antes do treino, provavelmente
os tais hidratos de carbono que demoram mais tempo a disponibilizar o glicogênio possam, atenção à palavra possam, ser mais úteis no vosso caso. E são estas pequenas estratégias que vocês podem usar aqui um bocadinho na manipulação dos hidratos de carbono, das quais nós vamos depois especificar dentro de dietas ao longo dos podcasts mais à frente. Pronto, aqui para terminar, Henrique, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, além de que pessoal, os hidratos não são nenhum demónio e para os ultra fãs de hidratos, os hidratos não salvam vidas, não são a pólvora, portanto, há para os dois lados. Não sei se o Henrique quer aqui acrescentar mais alguma coisa importante. Eu acho que é isso. A gente tem que só levar em consideração que, como a gente fala, é a curva de Gauss, né? Os extremos são deletérios, né? Pouco é ruim, excesso é ruim. A gente tem que entender só isso. Isso serve para os carboidratos, serve para a gordura, serve para a proteína, serve para as fibras, para os minerais, serve para tudo na vida, praticamente. Os excessos são deletérios. Tá? Eu vejo as pessoas falando, mas eu emagreci com dieta low carb, funcionou muito bem para mim. Cara, mas é que você tirou boa parte do carboidrato e não agregou calorias a mais, né? Então, você simplesmente causou uma redução calórica baseada nos carboidratos. Se você equalizasse novamente as calorias aumentando gordura e proteína, provavelmente boa parte do processo não teria acontecido. Então, as pessoas que defendem uma estratégia dietética nem ao mesmo entendem realmente como aquilo funciona fisiologicamente, a parte bioquímica daquela estrutura dietética, tá? Então, é bom a gente ter isso em consideração, quem é da área, né? Quem é professor de educação física, quem é um nutricionista, eles têm que entender esses processos para desmistificar um pouco esses erros, que isso é aceitável de uma pessoa leiga, né? Mas quando eu vejo educador físico falando, porque a dieta low carb vai salvar a vida, eu quase choro por dentro, né? Porque eu fico pensando o que aconteceu nas instituições de educação e formação, né? Alguma coisa se perdeu, porque esse pessoal não está estudando o suficiente. Então, não seja esse tipo de pessoa. Se você quer defender uma ideia, uma teoria, estudem, aprofundem conhecimento e busquem os dois lados, os que defendem e os que não defendem. E aí você começa a ser mais argumentativo, né? Então, use carboidrato, não tem problema usar carboidrato. Estude as janelas, que é a otimização de carboidrato, que essa é a magia do negócio, não é simplesmente comer por comer, tá? Se você souber colocar ela nos momentos certos, em fases de treinamento certo, você consegue extrapolar ainda mais os resultados, né? Portanto, mais uma vez, pessoal, tem aqui muita informação para poderem ver. Estamos aqui só simplesmente neste podcast a abrir um bocadinho as portas. Quem nos ouve não é da área, tem aqui uma ideia que os hidratos não são a pólvora para terem os resultados todos, nem são demónio, para a razão de que vocês não conseguem perder peso. Para quem é da nossa área, simplesmente aqui abrir portas para que possam explorar um bocadinho mais a história dos hidratos. Ok, há muita literatura por aí, e leiam, investiguem, vejam se há uma racionalidade por trás, não é chapa assim o abstract e as conclusões, há todo um raciocínio por trás daquela informação toda. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever ao canal, estejam atentos a todos os lançamentos que nós vamos fazendo aqui, tanto no canal como na nossa página do Instagram. Se tiverem dúvidas, querem um tema específico que a gente fale, tanto nos nossos posts como no podcast, estejam à vontade. Se tiverem algo contra o que a gente diz, estamos abertos a ouvir novas opiniões e a debater ideias. É assim que nós e vocês aprendem. Não tenham medo, nós não levamos a mal, nem vocês devem levar a mal. E o Henrique, foi um prazer, ok? Pessoal, podem comer comprar arroz e massa para casa, não há problema, não vão morrer, força, podem ter isso na vossa lista de compras, independentemente da dieta que vocês gostem ou não. E Henrique, até à próxima, ok? Aproveita aí o domingo e carga aí pessoal, ok? Bons treinos e boa alimentação.